Por exemplo, se você observar essa última eleição, a gente se deparou com uma guerra de narrativas. Como assim guerra de narrativas? Existe o fato, mas existem as versões do fato. Entende? É como, por exemplo, você está discutindo com alguém sobre determinada situação, né? E aí a pessoa tem uma perspectiva e a outra tem outra. E, por exemplo, brincadeiras à parte, eu entendi o que a Ariana falou, mas o que acontece? Ela teve uma perspectiva, como por exemplo, você vai ver na Bíblia, os israelitas ficaram 400 anos ou 430 anos? Um texto da Bíblia vai dizer que são 400, outro texto vai dizer que são 430, né? E aí, no caso, o Rafael já foi na literalidade, ou é 430 ou é 400. Ou quer dizer, são, né? Ou são ou não é tal. E aí, por exemplo, a gente sabe que se alguém perguntar a você quanto você ganha, você não vai falar assim, 9.873. Você vai falar o 9.000, 10.000. Geralmente, alguém faz um negócio desse. Você percebe que isso é uma... Hã? Aí, o que acontece? Eu não estou profetizando não, o profeta é ele ali. O que acontece? Aí, eu sou só um resolvedor de problemas de irmãos da igreja, entendeu? Aí, nesse caso, o que acontece? Você tem um fato, mas você tem a versão daqui e a versão de lá. O que aconteceu nessa eleição? Né? Vamos todo mundo dizer, né, que o Bolsonaro é fascista. Vamos todo mundo dizer que o Lula é socialista. Eu não sei se o Lula estudou socialismo, mas o que acontece? O que eu estou dizendo é que assim, tudo que um grupo falava, ninguém fazia uma análise. E tudo que o outro grupo falava, ninguém fazia uma análise. Cada um ficava na sua própria versão. As pessoas não sabem nem o que é isso. Eu desconfio também. Só fala. E aí nisso, né, se a gente, por exemplo, for pensar, qual é a proposta de governo de ambos? Entende? Aí eu lembro que uma pessoa, né, estava falando comigo sobre o plano de governo de A ou de B. Falei, tá, mas você sabe o plano de governo dele mesmo? Aí mostrou um link de um jornal. Falei, não, o jornal tem a sua versão. Você leu o plano de governo do candidato? Não, mas essa mídia é confiável, blá, 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 blá. Falei, desculpa, porque o meu pensamento, gente, é o seguinte, bom só do céu para cima. Desculpa se eu não confio em vocês, mas eu não confio nem em mim, porque até eu vacilo comigo, entendeu? Então, como dizia um hino antigo, confiar só em Jesus. Aí sim, vitória Deus dará a mim, eu sei. Só os fortes lembram dessa música. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, confiar só em Jesus. Fui ver o plano de governo de cada um no site deles mesmo. E aí eu tirei minhas conclusões a partir do texto que eles disseram. Aí, na hora da entrevista, não foi bem isso que eu quis dizer. Então explicasse, porque eu li o que você escreveu. E a partir daquela leitura eu escolhi votar em fulano de tal. E aí, observa bem, qual é o problema da guerra de narrativa? É fácil, é só desconstruir você. É só começar a dizer um monte de coisa de você. Por exemplo, você é o cara mais inteligente da sala. Mas aí o invejoso, que é popular na escola, começa a dizer que você é doido, que você é nerd, que você é tapado, que você é louco, que você é não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo começa a te zoar. Pronto, você perdeu espaço. Recebe aí, Tiaguinho, tá vendo? Aí o que acontece? É um tipo de situação... Falou da... Tiaguinho é o gênio da É sala? o cara que falou da cerveja, minha inclusão. Eles desconstruindo. Entendi. Aí nessa situação, mais ele é descolado, entendi. Aí o que acontece? Aí vocês são bem amigos mesmo, hein? Essa é a primeira ou é a segunda guerra? Oh, meu Jesus. Guerra Fria. Aí, vocês são muito amigos, vocês só não são mais chegados que os irmãos. Aí nesse caso, o que acontece? Em relação a isso, a gente observa, né, que assim, é importante a gente estar atento,
né, que assim, a cultura cristã entrou tão... Ih, gente, a cultura cristã entrou tão forte no Brasil, por exemplo, que a herança judaico-cristã, ela está em todo mundo. Então, por exemplo, você vai ver que tem coisa que às vezes acontece que a pessoa fala assim, isso é absurdo. Mas é absurdo por quê? Por causa dessa moralidade judaico-cristã que está entranhada na sociedade, né? Claro que assim, não está tão entranhada assim. Se tivesse tão entranhada assim, os crentes seriam tudo top, né? Então a gente vê, se nem os crentes estão ali certinho, mas pelo menos o seguinte, até quem está fora da igreja, opa, isso aí não é cristão não. Isso aí não é de Jesus não. Né? Então, às vezes, por exemplo, o pregador está com muita bronca do determinado pecado, mas ele prega de um jeito que ele acaba esbarrando no pecador. Aí lembra, né, do outro, não vou falar o nome que eu falei que ia ser a última vez, o outro vai e sopra assim, olha quanto ódio naquele pregador, olha a cara que ele faz quando prega. E aí a pessoa pega aquilo e começa a falar daquilo. Entende como é que assim, a gente desconstrói as pessoas? Às vezes o indivíduo ele errou no negócio e alguém pega aquilo ali, não vou muito longe, eu sou autor de um livro, e aí nesse dia eu estava com os livros na mala do carro, aí eu levei para os meus alunos e falei assim, gente, olha, quem quiser subornar o professor, é só adquirir o livro e todo mundo vai passar. Só que eu faço vídeo. Depois eu pensei assim, hoje não, porque eu sou um Zé Ninguém me conhece. No mar, eu tenho, acho que eu tenho pouco mais de 350 inscritos no meu canal. E aí nisso, eu pensei, vai que lá na frente eu me torno alguém importante, e eu esbarro em alguém, e a pessoa pega essa frase, edita esse trecho e joga. Vai que de repente alguém pega isso que eu estou falando aqui e tem disso como ideia para fazer isso que eu acabei de ensinar. Entende como é que assim, a guerra de narrativas. A questão, por exemplo, outro dia eu estou saindo e minha esposa falou assim, Roberlan, você é um homem de Deus. Em vez de eu ficar feliz, eu olhei para ela e falei assim, mas parece. Porque a gente vive numa época que a questão não é só ser. Você de repente é do bem, mas te pintaram como do mal. Não, Tá não você, vendo, peraí. tá vendo? Você é do bem, eu apontei logo para ele. Você é do bem, mas te pintaram como do mal. Oh, é simples, Rafael. Deixa ele. Entendeu? Aí nesse caso, às vezes você é do bem. Minha vitória vai ter sabor de mel. Mas te pintaram. Ó, queria só lembrar aos irmãos que oração contrária, geralmente quem ouve não é Deus. Eu não vou dizer quem ouve, porque eu disse que era a última vez que eu vou falar, né? Entendeu? Oração para os outros se dar mal, geralmente não é Deus que ouve não, tá, gente? Só avisando. Né? Aí em relação a isso, quem ouve? Não posso falar porque eu prometi. Em relação a isso, né, é importante, né, a gente, antes da gente ir embora, só para a gente fechar, a gente ter isso em mente, que isso ficou muito forte no Brasil. Claro, levaram o pau-brasil, levaram o ouro, trouxeram escravidão, mataram índios, escravizaram negros, mas assim, eu não sei se dá para perceber, era a visão de mundo que tinha na época. Hoje, se alguém fizer isso, aí é muito mais repugnante, por quê? Porque não cabe mais isso. Né? Hoje a gente, por exemplo, critica, né? Quer dizer, agora ela até, só um instantinho, esqueci agora o nome daquela repórter do SBT, que ela sempre... Isso, é Raquel Sherazade, né? Sempre que tinha uma matéria, ela lacrava com uma frase, né? E todo mundo se amarrava nela. Ela até saiu de uma emissora e foi para outra, né? Tal melhorzinho e tudo tal, aquele negócio todinho. Agora ela já pegou um outro caminho, mas antes ela fazia muito disso. E eu lembro que ela tinha sido bastante criticada porque pegaram um marginal que tinha roubado o pessoal e acho que deram uma coça no cara e prenderam o cara, acho que com uma corrente num poste, até a polícia chegar, uma coisa mais ou menos assim. Lembra disso? E o que acontece? A opinião pública se voltou contra ela por causa de um marginal. Observa bem, se hoje
a gente tem a opinião pública defendendo o marginal, por exemplo, deu um tiro nele, mas ele já estava preso, não era para atirar e tudo tal. Se a opinião pública faz isso hoje, imagine hoje a gente aprovar escravizar, matar índio. Tá dando para entender? Então é o seguinte, se a gente chegou nesse nível, né? Eu sei que se eu falar nível de civilidade, vocês vão rir de mim, porque que civilidade é essa que a gente está vivendo? Mas ainda assim, a gente consegue ter compaixão de um criminoso. Então, se a gente consegue ter compaixão de um criminoso, da mãe desesperada chorando, né, sobre o corpo ali do filho que cometeu um ilícito, se a gente consegue ter compaixão, tem gente que não tem não, né? A internet está aí para provar. Mas se a gente consegue ter compaixão na maioria dos casos, imagine, né, como seria a nossa mentalidade em relação às coisas que aconteceram. Mas naquela época, né, não viam dessa forma. Entendiam que estavam na nova terra, entendiam que estavam levando o evangelho para os índios, entendiam que estavam catequizando os negros e que a mão de obra escrava era um modo de produção de trabalho. Como a gente hoje tem o capitalismo, como em alguns países teve ou tem o socialismo, né? Hoje a gente pensa, além do capitalismo, o que a gente pode ter? Mais nada. Só que pode surgir outra coisa lá na frente. Como surgiu, né, o capitalismo, o socialismo, depois da escravidão. Né? Fala. Então, eu estava observando, mas assim, 1500, quando esse cristianismo chegou no Brasil, era pelos católicos, né? Claro, não, só podia. Então, eu acho que se fosse pelos protestantes, eu acho que seria um pouco diferente, porque eu acho que os católicos, o evangelho dele é deturpado, não é completamente, né? Bem, a diferença é o seguinte, por exemplo, se nós observarmos, alguns outros países, eles foram colonizados por protestantes, mas eles não foram colonizados como aconteceu com a América do Norte. Por exemplo, a questão não é só a religião ser protestante, mas a colonização, estou saindo um pouquinho da lição, mas faz sentido. O tipo de colonização ali nos Estados Unidos e no Canadá foi para a ocupação. O tipo de colonização aqui na América Latina foi para a exploração. Por exemplo, quando os protestantes vão para a Índia, eles vão para explorar, para sugar. Quando eles vão para a África, eles vão para explorar, eles vão para sugar. Entende? Então, mesmo você sendo protestante, se você vai só para tirar, só para explorar, é diferente de você ir para morar. Por exemplo, se, digamos, tem uma casa de estuque, o único lugar que tem para você morar, você vai pegar aquela vassoura de erva, vai dar uma varridinha, você vai tirar as teias de aranha, tá entendendo? Você vai tentar botar esqueci o nome agora, esteira, aquelas esteiras de palha, vai deixar arrumadinho para você deitar, ou seja, vai ser uma coisa muito modesta, mas vai ser tratado com carinho e com dignidade. Agora, se é um negócio de explorar, por exemplo, o banheiro de lanchonete, a pessoa não puxa descarga, ela joga papel higiênico na privada, tá entendendo? Aí nisso foi pentear o cabelo foi e ficou lá no ralo, e ela não esquenta a cabeça, né? Isso daí não acontece na casa de ninguém, só em gente que vai no banheiro público. Aí em relação a isso, ó, as mulheres rindo aí, olha aí, ó. Aí nesse negócio, profetiza não, Felipe, você é cumprir aqui. Aí nesse caso, em relação a isso, deu para perceber que assim, o selo, como assim, é coisa nossa. Então, essa colonização foi para explorar. A gente está aqui para tirar e levar para a nossa terra. No caso dos Estados Unidos, não. Aqui é a nossa terra. Deu para perceber a diferença? Né? E aí, para a gente fechar, até porque se a gente pensar no cristianismo só como religião, ele não chega a tornar muito a gente boa. Entendeu? Porque a gente às vezes, como religião, por exemplo, não vou muito longe, será que aquele homossexual, filho do crente, né, ele às vezes ele é tratado como assim, olha, eu discordo de você ser homossexual, mas você é meu filho. Está dando para entender a diferença? Porque, por exemplo, se o filho, né, ele está viciado,
os pais, mesmo ele viciado, os pais não ficam naquele desespero, é meu filho. Mas às vezes o camarada ele é colocado para fora de casa, às vezes ele é agredido fisicamente, às vezes ele é agredido verbalmente. E aí qual o problema? Como é que esse pai ou essa mãe vai mostrar afeto para alguém lá da praça e essa pessoa da praça vai falar assim, não estou entendendo, essa pessoa está mostrando afeto para mim, mas não mostrando para o filho dela. Entende? Ou seja, o indivíduo ele tem a religião cristã, mas o Cristo da religião cristã não encarnou. Por exemplo, quando tem a narrativa de novo, agora é para a gente fechar, gente, falando de Jesus, entendeu? Jesus com X, né? Jesus carioca. Por exemplo, a mulher adúltera. Primeiro que assim, eu fico revoltado porque pegaram a mulher adúltera em flagrante adultério, mas não pegaram o cara. Aí você já vê a política. Se ela foi pega em flagrante adultério, tinha que pegar o cara, mas tudo bem. Aí nesse caso, olha como é que assim, quando eu falo que de bom é só do céu para baixo, eu não estou mentindo, né? E ainda estava querendo botar Jesus à prova. E aí acontece, desce ou desce do céu para baixo, esquece isso. Aí nisso, quem desceu foi o outro. Aí o que acontece? Eu prometi. Em relação a esse caso, a mulher pega em flagrante adultério, sozinha, e aí tem o pessoal para atacar pedra. O pessoal da narrativa de Viver no Erro fala assim, o próprio Jesus disse, vai e não pegues mais. E o pessoal do lado de cada narrativa fala o quê? Mas ele também disse, né? Como é que... não, o pessoal daqui fala, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E o pessoal de cá fala assim, mas ele também diz, vá e não peques mais. A narrativa completa é, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, eu te perdoo, mas vá e não peques mais. É como, digamos, um rapaz, né, foi parar para bater papo comigo e falou assim, poxa irmão, eu gosto de conversar com você, porque eu cheiro meus bagulhos, mas você me trata normalmente. Eu falei assim, é porque os seus bagulhos são problema seu. Eu tenho que tomar conta da minha vida e você tem que tomar conta da sua vida. E a gente vai trocar ideia e a gente vai conversar. Agora, quer me perguntar o que eu penso sobre drogas? Quer me perguntar o que eu penso sobre artista que fala mal, né, da guerra contra as drogas, da violência, do não sei o que lá, mas consome droga? Eu tenho minha opinião. Não vou falar aqui porque não tem a ver, mas eu tenho minha opinião. Quer me perguntar o que eu acho em relação à questão de inteligência, de gastar dinheiro com droga? Eu tenho minha opinião. Mas agora, o que você faz é problema seu. Deus deixa você viver, não sou eu que vou controlar alguma coisa. Ué, você sai de casa e Deus deixa você sair para fazer o que você vai fazer. Sou eu que vou chegar e falar assim, você não vai fazer? Deus deixa. Agora, pergunta se Deus concorda. Eu também não concordo. Então, o que acontece é o seguinte, eu preciso amar o próximo. Eu preciso aceitar o próximo. E eu posso repudiar a atitude ou a prática do próximo. E deixar claro para ele, olha, eu posso amar você, mas eu entendo que isso é errado. Seja a prática homossexual, seja o adultério, seja a mentira, porque a Bíblia que condena a prática homossexual, lá, se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, agora eu não sei, né? Se alguém achar aí, me corrige por causa do vídeo, né? Em que a Bíblia fala, por exemplo, olha, nem o sodomita, o afeminado, o maledicente, o beberrão, ou seja, olha quantos pecados elencados, mas eu pergunto, a gente detona o fofoqueiro igual a gente detona o homossexual? Tem que se perguntar. Às vezes dá até atenção à fofoca. Tá dando para entender? Né? Assim, é um negócio para a gente pensar. A gente detona, né, o beberrão, porque aquele negócio, né, na frente
lembrando aqui, né, da irmã que falou do pessoal na Alemanha da cerveja, o que acontece? Às vezes tem gente que a irmã conhece de perto que toma cerveja, só que não toma as claras igual o pessoal da Alemanha, entendeu? Então acontece, às vezes tem gente tomando um negócio. E aí, eu não estou dizendo se é pecado ou não, entendeu? A discussão sobre, né, o milagre de água em vinho é uma discussão teológica aí, do grego, aí o pessoal discute. Mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, o pessoal, né, por exemplo, pega alguns caminhos, né, e às vezes não para para pensar o seguinte, peraí, tem um monte de coisa também que a gente está fazendo aqui que tem que se consertar. Então vamos fazer o seguinte, né, não sei se é 9,6 ou 6,9, alguma coisa assim. Nem primeiro, nem segundo? Então eu vou... Oi? Não é Apocalipse 21. Não. Que fala assim, Apocalipse 21. Isso, vai falar. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Já que a sua Bíblia está no celular, pesquisa lá em cima em sodomita. É só ir na lupinha, uma lupinha que tem assim, pesquisar, sodomita. Se for na nova versão internacional, é um homossexual mesmo. Não tem a lupinha, não. Deixa eu ver. 1 Coríntios 6,10. É 6,10? 9,6, não acha não. Aí nisso, Eu ia procurar 6,9 agora. Rafael, leia bem alto, por favor. Vi no Google. Viu no Google? Não, então tá. 1 Coríntios 6,10, 9,10. Ó, 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem não herda o reino de Deus? Qual é o primeiro aí? Devassos. Devasso. Então, por exemplo, o camarada é crente, mas está na internet. Não preciso falar mais nada não, né? Então, pronto. Então, e detalhe, uma coisa que já é pornografia, é ele olhar aquilo que assim... E tem as coisas, né, cada vez mais e mais e mais que acontece. E está na igreja. E às vezes apontando o dedo pro cara que é homossexual. Deu para entender onde eu quero chegar? Aí vamos lá, qual é o outro? Idolatria. Tem gente que adora o domingo à noite. Tem gente que adora o cargo. Sabe com quem você está falando? Tem gente que adora o título. Sou doutor, sou mestre, sou bacharel. Tem gente que adora o título, né? O que mais? Adúltero. Aí o adúltero tem a conjunção carnal, que é o cara que é excluído, mas tem um pensamento impuro, que ninguém sabe, e tem o da olhadinha, que às vezes tu pode ser pego e pode não ser. Aí, olha quanta gente já foi pro saco. Continua. Os efeminados, que é o que a gente mais percebe, né? Continua. Sodomitas. Os sodomitas que, né? Continua. Ladrões. Bem, alguns de nós entendem que aquele que retém o que era para dar de dízimo é ladrão, né? Mas, por exemplo, roubar o tempo de alguém pode ser também, né? A questão de você furtar de alguém, né? Um monte de outras coisas, como também a canetinha do trabalho, eu acho, né? Entende? Dizer que a passagem é tanto, mas é tanto. Olha quanta coisa, né? Ou então eu fui, vou falar o meu pecado, pode me julgar. Tinha uma igreja que fazia vigília dia de segunda-feira. Lá em Iaú. Dia de segunda-feira, lá em Iaú. E aí o que aconteceu? Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Um amigo meu me chamou para pregar nessa vigília. Eu fui, preguei. E aí o que aconteceu? Acabou umas 6 e pouca da manhã, a gente tirou um cochilo no salão da igreja, né? 7 e pouca, pegamos a Kombi e fomos para a empresa. Quem dormiu no banheiro da igreja? O pregador! O pregador da palavra! Entendeu como é o negócio? Aí eu pergunto, tava lá pregando, dormiu no banheiro, roubou dinheiro do patrão,
Estou dando minha orelha aqui, pode me julgar. Tá dando para entender? Continua. Roubador, que mais? Ladrões avarentos. Avarento. Será que tem avarento no Evangelho? Será? Entendeu? Continua. Bêbados. É aquele negócio, né? Assim, Natal, Tem nada a ver. né? Vinho, sabe como é que é? Né? Então assim, cachaça não que dá exclusão. Mas vinho, né? Tá na Bíblia. Então o que acontece? Aí, por exemplo, a Bíblia até fala, ai dos poderosos para beber vinho. Por quê? Porque o cara tomou só um cálicezinho por causa do coração. Mas e depois? Não, pode dar uma esquentada. E depois, né? O vinho é alegria, pastor. Continua. Maldizente. Maldizer, fala mal. Eita lasqueira. Agora é o seguinte, quem não foi pego no adultério, que eu acho difícil, porque eu falei da condição carnal, pensamento impuro e olhadinha. E nisso, quem não foi pego na avareza? Olha aí agora, né? Quem que você falou mesmo? Maldizente. Maldizente. Quem nunca falou mal de ninguém, tem a calúnia e tem a difamação. A calúnia é quando é mentira, mas a difamação é quando é verdade. Só que é o seguinte, você gostaria que falasse isso do seu filho? Gostaria que falasse dos seus pais? Gostaria que falasse de você? Tá entendendo? Aí eu pergunto, do céu para baixo, quem está podendo? Eu não estou. Eu não estou porque eu dormi no banheiro. Olha, não lembrem disso, hein? Por favor. Tá bom? Então, minha gente, vamos ficar de pé para a gente orar. Quero pedir perdão a vocês pelo tempo que a gente passou aqui. Eu acho que hoje eu brinquei demais, desculpa alguma coisa, tá bom? Mas assim, esse é o problema, quando a gente vai ficando contente, né? Quando a gente tá triste, a gente fala menos, né? Mas assim, eu gostaria que a gente pensasse, né, um pouquinho. Tá acompanhando sua irmã? Aí nisso, tá com medo, mané? Agora vai pra casa já. Aí nisso, né, que a gente, foi eu mesmo acompanhando. Aí nisso, a gente, uma coisa que pelo menos eu aprendi na minha igreja, ô Felipe, eu sempre volto pra casa com a minha esposa. Então, isso eu guardei. Eu não volto com ninguém, mas com ela eu volto. Então, ó, em relação a isso, né, que a gente pense, né, sobre tanto o século XX, o século XXI e quem somos nós. É uma guerra, irmãos. É uma batalha, né? A gente tem almas para ganhar e a gente não pode ser desclassificado, né? Como o Paulo falou, imagina eu ganhar tanta gente e eu ser reprovado, né? Imagina eu prego contra tanta coisa e vou tropeçar em coisas de jardim de infância, né? Então são coisas mínimas, né? E aí eu lembro do perfil fake, né? Às vezes é um crioulo que está lá, mas está aparecendo uma loura de olhos azuis. Então, é muito importante a gente não ignorar os ardis do diabo. É muito importante... desculpa, falei. É muito importante, né? Eu fui citar a Bíblia, desculpa. Né? É muito importante a gente ter discernimento, ficar atento, porque não é só aquela coisa bonita de você ir lá para o campo e resgatar as almas. Há uma batalha. Nessa batalha, seu casamento é bombardeado, sua família é bombardeada, sua saúde é bombardeada, seu ministério é bombardeado, sua comunhão com os seus irmãos, não os irmãos de sangue, né, mas seus irmãos em Cristo, é bombardeada, é uma batalha. Né, e assim, e eu saio daqui com essa ideia. Toma conta da sua vida. Amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro que tivemos, obrigado por essa reflexão, obrigado a Deus pela matéria dada, e ó Deus, eu peço que tu estejas nos ajudando a sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, fazendo a tua vontade, glorificando o teu nome, que os homens vejam as nossas boas obras e deem glórias ao Senhor dos céus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vai na paz e não peque mais. Na paz.